A primeira informação é sobre Iker Muniain, jogador importante espanhol que atuou pelo Atlético Bilbao e que hoje pertence ao San Lorenzo da Argentina. A imprensa de lá afirma que ele não vai continuar no clube. Tem sido oferecido para times brasileiros. A pergunta que eu deixo: esse meia atacante, baixinho, de muita técnica e qualidade, caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e responda a pergunta, tá bom? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, o que já mudou desde a saída de Augusto Melo. O presidente foi afastado após reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira. Por ampla maioria, o Conselho Deliberativo decidiu afastar o presidente, que deve sofrer o impeachment assim que os sócios votarem sobre o tema. Pois bem, ainda na noite dessa segunda-feira, Osmar Stabile, que era o primeiro vice-presidente, assumiu de forma interina a presidência do Corinthians. E a partir dessa terça-feira, é ele quem responde em relação a tudo no timão. E uma série de mudanças já começaram a acontecer. Todos os diretores estatutários foram demitidos. Também sobrou para alguns funcionários de confiança, como por exemplo o superintendente de comunicação Thiago Maranhão. Outros também estão sendo desligados ao longo do dia. Os nomes devem ser revelados nas próximas horas. A ideia é acabar com quaisquer pessoas da confiança do Augusto Melo. A estimativa e expectativa é de que o Augusto nunca mais volte a dirigir ou ocupar cargo nenhum dentro do clube. Por conta disso, todas as pessoas próximas a ele devem ser desligadas. A questão é que o Augusto contratou mais de 100 pessoas para os mais diversos cargos desde que se tornou presidente em janeiro do ano passado. Até por isso esse processo de demissão em massa vai demorar mais alguns dias. O Osmar Stabile, novo presidente, convocou uma entrevista e demonstrou serenidade, admitindo enorme dificuldade financeira. Ele contou que não há dinheiro para absolutamente nada. Dá uma olhada nessa frase: se precisarmos pagar alguma coisa hoje, não tem dinheiro. Fui lá no caixa e perguntei onde é que está o dinheiro e a resposta foi: não tem. Então, uma das primeiras missões em meio às demissões é buscar receitas, até porque o Corinthians tem uma série de contas para pagar. O Stabile ainda afirmou que cogita, estuda a volta de Vinícius Manfredi, que atuou como superintendente de marketing na temporada passada e fez bons serviços prestados, colocando mais de 220 milhões de reais no caixa do clube com o departamento de marketing. E você, que pensa sobre essas primeiras mexidas e mudanças no Corinthians pós Augusto Melo? Já usa o espaço para comentar e para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Augusto Melo não é mais presidente do timão. Na noite dessa segunda-feira, após reunião do Conselho Deliberativo, ele foi afastado do cargo. Só para você entender, o Augusto não pôde nem tirar suas coisas da sala da presidência. Espero que já tenha feito antes da reunião, porque depois que 176 conselheiros votaram a favor do seu impeachment contra apenas 57 contrários, ele foi afastado de forma sumária. A partir daí, ainda na noite dessa segunda-feira, Osmar Stabile assinou como presidente e passa a responder pelo clube até que uma Assembleia Geral de Sócios seja convocada para ratificar ou não o pedido de impeachment contra Augusto Melo. O Augusto, antes desse desfecho, chegou a dizer o seguinte, abre aspas: saio daqui muito feliz com o que conquistei. A minha parte eu cumpri. Com todos esses contratos, saio daqui com mais de 3 bilhões em arrecadação. Espero que tenham uma administração boa, porque o Corinthians está em um patamar de equacionamento de dívidas. O Augusto deixou bem claro que já se vê como carta fora do baralho, imaginando que os sócios vão aprovar o impeachment dele. Só é importante fazer um registro: esses 3 bilhões citados pelo Augusto não conferem. Ele está contabilizando uma série de dinheiro que ainda não entrou e talvez nem entre, como por exemplo no contrato com a Adidas. Só para completar, em relação ao Corinthians, Augusto Melo de fato foi capaz de gerar receitas como nunca antes vistas. Capacidade de negociação dele nos contratos de TV com a Globo, de patrocínio master, foram bastante importantes. Mas a gestão dele vai ficar marcada pelo fato dele ser o segundo presidente da história do Corinthians a sofrer o impeachment, isso sem falar em prejuízos pesados, como no caso Matias Rojas, e uma série de escândalos, envolvendo venda de ingressos, escândalos na base, também o caso Vai de Bet e até permutas. De 0 a 10, que nota você dá para Augusto Melo como presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo com informação importante no Corinthians.
Alex Cassundé, apontado como laranja na intermediação do contrato entre Corinthians e Vaidbet, pode recorrer à delação premiada. Deixa eu explicar em detalhes essa história. O advogado do Alex Cassundé pediu uma reunião com urgência com o delegado do caso, o Thiago Correia. E nesse encontro, que ainda não aconteceu, ele vai sugerir que o Alex Cassundé negocie uma delação premiada. O que seria a delação premiada para quem não está acostumado? Ele forneceria todas as informações que não foram divididas em seu depoimento em troca de benefícios na hora da punição. Isso ainda não está confirmado, mas é algo que está acontecendo. E causa enorme preocupação nos dirigentes do Corinthians, em especial ao presidente Augusto Melo e dois dos seus ex-assessores, o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e também o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano. Nessa semana, os três, Augusto, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, foram indiciados por 3 crimes: furto qualificado, formação de quadrilha, que se tornou organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. Essa manifestação ou essa possibilidade de delação premiada tornaria ainda mais complicada a vida de Augusto Melo, que deve sofrer impeachment no Corinthians nessa segunda-feira. Você sabe que tem reunião marcada do Conselho Deliberativo e desde que exista maioria dos votos a favor do impeachment e ele já é afastado no ato. Vale a lembrança de que o Alex Cassundé chegou a admitir à polícia que não intermediou o acordo entre Vaidbet e Corinthians, ainda assim foi apontado pelo Timão como responsável pela intermediação e por isso garantiria 25 milhões de reais. A polícia conseguiu rastrear que de 1.400.000 depositados na conta dele vindos do Corinthians, 1 milhão acabaram por parar numa empresa ligada a uma facção criminosa. Diante desse cenário e com o Corinthians colocando responsabilidade no Alex Cassundé, o Cassundé decidiu se pronunciar e negocia essa delação premiada. Só para completar, informação a respeito do time: o Corinthians empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na noite desse sábado, e a notícia mais preocupante, uma possível lesão de Yuri Alberto, que foi poupado, entrou apenas aos 19, mas saiu carregado de campo. A informação inicial de que ele teve um trauma na região lombar que resultou em uma contratura muscular. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians, que teve mais uma saída, agora de um patrocinador. A Epigás, plataforma digital de venda de botijões de gás, decidiu rescindir o seu contrato de forma bastante antecipada. O acordo só terminaria em fevereiro do ano que vem. A justificativa: insatisfação com questões contratuais. Confesso que estou atrás dos representantes da Epigás para tentar entender direito quais são essas insatisfações, se a série de notícias ruins em algum momento motivaram a empresa a deixar o clube. A Epigás, que promete pagar o valor da multa rescisória pelo tempo de contrato que ainda tinha a vencer. Essa empresa estampava sua marca no tórax da camisa, ainda tinha direito a ativações em jogos e também no centro de treinamento. A má notícia a partir dessa saída é de que o uniforme corintiano passa a ter 5 espaços e a ausência de patrocinadores representa perda de dinheiro e de receita. Estão disponíveis para o mercado tórax, barra inferior frontal, numeração, omoplatas e o verso do calção. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.